bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na segunda parte da videoaula de Revolução Francesa. Na aula passada a gente tentou analisar um pouco como eram as condições de vida da sociedade no antigo regime, como funcionava a política do antigo regime, a economia, mas há um aspecto muito importante, ouso dizer fundamental, que a gente precisa entender antes de poder avançar e a Revolução Francesa ter uma lógica, ter um sentido. Tá? Tem uma característica do antigo regime que era quase que onipresente nas monarquias absolutistas e que a gente tem que descrever um pouquinho, com detalhes, que é a sociedade de corte. Tá? A sociedade de corte, o que a gente chama de corte, tá? Era o entorno do rei. Eram os grupos que viviam ali ligados a ele, mais próximos a ele, e esses grupos tinham um papel fundamental na manutenção do status e do poder político do rei. Tá? Eu vou ler primeiro essa breve definição aqui do que é a corte, segundo um especialista alemão, um historiador sociólogo alemão chamado Norbert Elias. Ele se dedicou a tentar entender essa sociedade de antigo regime e especialmente a sociedade de corte. Tá? E eu vou ler a definição dele para o que é corte. Isso que designamos como corte do antigo regime não passa de uma vasta extensão da casa e dos assuntos domésticos do rei francês e de seus dependentes, incluindo todas as pessoas que fazem parte daquela casa. As despesas com a corte, com esse imenso domicílio do rei, superam as do reino da França como um todo, sendo encontradas nos registros sob a rubrica característica de casas reais. Tá? Eu vou dar uma ênfase muito importante para essa frase final, para esse período final aqui, mas antes, deixa eu aprofundar um pouquinho mais o que é a casa do rei, o que é a corte. Tá? Se você se lembra das suas aulas de Idade Média, você deve saber que durante a Idade Média, o rei tinha pouco ou quase nenhum poder. Na maior parte dos casos, e na França inclusive, o poder estava na mão dos senhores feudais. E senhores feudais eram indivíduos, tá? Tinham propriedade de terras e que o seu poder privado sobre as suas terras se transformava em poder público, se transformava em poder de criar leis, em poder de distribuir a justiça. É como se, imagina, que o Brasil hoje fosse dividido em várias imensas fazendas. Uma fazenda do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, uma outra quase desse mesmo tamanho, logo ali ao lado em Niterói, enfim, assim por diante. Tá? Todo o Brasil ficou dividido em pequenas fazendas. Embora pudesse haver um presidente, quem vai mandar nessas fazendas e determinar o que é permitido, o que é proibido, o que é legal e o que é ilegal, quem vai julgar o que pode ou não acontecer nessas fazendas vai ser o proprietário de cada uma delas. Isso era o feudalismo. Tá? Resumindo muito, isso era o feudalismo. Quando, após a Guerra dos 100 Anos, após as Cruzadas, após a crise do século XIV, após a peste negra, esses nobres começam a enfraquecer e quem começa a ganhar poder é o rei. Mas tem uma coisa importante que a gente precisa entender. Até a Idade Média, até o final da Idade Média, o rei ele não tinha exército próprio. Quando o rei precisava ir à guerra, ele requisitava apoio, auxílio dos seus vassalos. E aí você vai precisar lembrar o que eram as relações de suzerania e vassalagem lá no contexto da Idade Média. Tá? Se você não lembra, para aqui, procura o seu livro do ano passado, dá uma olhada nisso, enfim. Tá? Então, quando o rei precisava ir para uma guerra, ele mandava cartas para os seus vassalos, falando, vamos para a guerra, estou precisando da ajuda de vocês. E aí ele chamava 100 vassalos. Só que 100 vassalos, 100 pessoas não formam um exército. Cada um desses vassalos, na verdade, por sua vez, tinha lá os seus, 10, 20, 30 próprios vassalos. E aí, esses vassalos do rei chamam os seus próprios vassalos, 20, 30, e aí que eram 100 vassalos, multiplicado por 30 já dá 3.000 pessoas. Cada um desses vassalos dos vassalos, por sua vez, também tinha os seus vassalos, que mandava carta ali na hora e falava, vamos para a guerra que o rei está chamando. No final das contas, você conseguia formar um exército de 10.000, 15.000, 20.000 pessoas, e isso eram os exércitos medievais. Você não tinha exércitos muito maiores do que isso, não. Eram raros os momentos em que você tinha exércitos de 100, de 200 mil indivíduos. Tá? Se você falar aqui de um exército de 20.000 pessoas na Idade Média, era um exército bem grande. Como é que se conseguia esse exército? Era o rei chamando seus vassalos, que chamavam os vassalos assim por diante. Imagine você que os 100 vassalos do rei
começam a achar que o rei está maluco, ou que os 100 vassalos do rei começam a achar que aquele rei é incompetente, ou intolerante, ou incapaz, ou qualquer coisa, tá? E decidem tirar aquele rei do poder. Isso seria um enorme problema para o rei, porque ele não teria um outro exército ao qual recorrer para se salvar, para combater uma conspiração de nobres. E isso era um grande problema durante toda a Idade Média, conspirações de nobres que tentavam depor o rei, tirá-lo do poder e escolher um outro dentre esses nobres para assumir o seu lugar. Isso aconteceu em diversos momentos, em diversos lugares durante a Idade Média. Tá? Quando os estados nacionais começam a surgir, no começo da Idade Moderna, quando o feudalismo começa a entrar em decadência, quando os reis começam a adquirir mais poder, esses reis vão ter uma grande preocupação em desenvolver algum mecanismo, alguma forma, alguma maneira de evitar que isso pudesse acontecer novamente, uma conspiração de nobres, tirá-lo do poder. Tá? Esses reis eles passam a contar com exércitos próprios, esses reis passam a cobrar impostos, tá? Inclusive da burguesia. A burguesia paga impostos para esse rei contrata exércitos com dinheiro dos impostos, exércitos nacionais, não mais exércitos de vassalos, mas exércitos que servem ao país. Tá? Então não depende mais da relação de amizade ou de camaradagem entre um vassalo e um suzerano, é sempre um exército profissional ligado ao governo, né, que obedece às ordens do governo. Isso era muito útil. Esse rei com exército próprio agora vai tomar uma série de medidas para tentar ajudar os negócios da burguesia, como uma forma de compensação pelos impostos que essa burguesia paga. Isso lá no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, tá? Mas mesmo assim, os nobres continuavam tendo os seus próprios vassalos e tendo os seus próprios exércitos locais, seus mini-exércitos. É como se cada um desses nobres tivesse um mini-exército, e durante a Idade Média, a junção desses mini-exércitos formava o exército do rei. Quando a Idade Moderna começa, o rei passa a ter o seu próprio exército, independente desses mini-exércitos, mas esses mini-exércitos continuam existindo. E eles poderiam ainda ser usados contra o rei e contra o exército do Estado, o exército do governo. Tá? Para evitar esse tipo de coisa, os reis começam a criar cortes. O primeiro rei a fazer isso de forma muito deliberada, organizada e planejada é o rei francês Luís XIV. Você talvez já tenha ouvido falar de Luís XIV, ele era chamado de o Rei Sol, Le Roi Soleil, e ele disse uma frase que o tornou muito famoso, que simboliza, sintetiza, que resume o que era o absolutismo. O Rei Sol, o Rei Luís XIV, ele vai dizer a frase: o Estado sou eu. Com isso ele está dizendo o seguinte: assuntos pessoais do rei não são assuntos pessoais, são assuntos de Estado. Quando um rei se casa, não é um indivíduo que encontrou o amor e decidiu se casar. É o governo da França fazendo uma aliança com o governo de outro país. Era para isso que os reis se casavam, não por amor, mas por interesse. Isso era considerado normal, esperado e desejável. Tá? Quando, por exemplo, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele decide se divorciar para tentar se casar novamente e conseguir um herdeiro do sexo masculino, isso era um assunto de Estado, isso era um assunto de importância fundamental para todo o governo do país. O casamento do cara era tão importante que poderia direcionar os rumos da política do país. Quando você pensa no casamento de alguém, isso é a coisa mais pessoal que tem, né? Fulano casou, problema do fulano, com quem ele casou, o que ele deixou de fazer ou fez, ou enfim, isso é questão dele. Quando a gente fala dos reis absolutistas, não era bem assim. O assunto pessoal de um rei absolutista era um assunto de Estado, era um assunto público. Tá? Então, quando Luís XIV ele vai dizer o Estado sou eu, e ele está dizendo o que diz respeito à minha vida pessoal é de interesse de toda a nação, no entanto, a minha vontade pessoal comanda toda a nação, quando o rei Luís XIV faz isso, tá? Ele dá uma virada, ele dá uma guinada nessa situação de exércitos particulares que poderiam combater o exército dele. Como? O rei Luís XIV ele vai inventar a corte como a gente conhece na sua forma definitiva. Já existiam algumas cortes antes disso, mas elas ainda não eram tão bem orquestradas, organizadas e pensadas. Eu vou tentar inventar um exemplo tosco aqui para você, e aí você vai me perdoar pelo baixo nível do exemplo, tá? Mas eu acho que esse exemplo ele é muito lúdico e muito didático para você entender o que é uma corte. Se você ainda não entendeu, se você está achando que eu estou falando muito e está tudo meio sem sentido, né? Preste atenção a partir de agora. Tá? Se você estava distraído, olha para mim. Olha para mim! Isso. Tá?
Olha aqui para a tela, que agora eu vou tentar te explicar o que é a corte do jeito mais simples e fácil que eu consegui imaginar. A corte era tipo o Big Brother. Isso, o Big Brother, aquele da TV, aquele que as pessoas ficam vendo para tentar assistir e entender a vida dos outros. É mais ou menos isso. O Big Brother são pessoas pegando a sua vida pessoal, privada, e transformando isso em assunto público. Assunto que interessa a todo o país, ou uma boa parte do país. Tá? Uma boa parte do país vai lá, assiste, telefona, gasta o dinheiro, gasta ligação telefônica, minutos do seu celular, do seu telefone fixo, para tentar decidir o rumo da vida daquelas pessoas ali. Tá? Então, vamos tentar entender o que é o Big Brother. É uma casa, tá? Grande, confortável, bonita, cheia de quartos, com um monte de gente que se conhece muito pouco, mas é obrigada a conviver. Tá? E essas pessoas começam a fazer intrigas entre si. Essas pessoas, elas se vestem com as roupas mais bonitas que tem para ficar na sala. Tá? Parece a gente no Natal. Essas pessoas, elas frequentam festas no jardim. Essas pessoas fofocam sobre a vida umas das outras. Essas pessoas têm, de tempos em tempos, um líder. Tá? E existe um instituto do paredão no Big Brother. Aquele indivíduo que é mandado para o paredão, coitado, ele está sendo excluído, ele vai ser excluído, ele pode ser excluído da convivência ali naquela casa. Tá? A corte de Versalhes, a corte francesa, o palácio do rei era mais ou menos isso. Tá? O rei Luís XIV, ele vai pegar um pequeno palácio, tá, que ele herda do seu pai, o rei Luís XIII, e era uma espécie de cabana de caça. Quando eu digo uma cabana de rei, não é uma cabaninhazinha, não. Era uma casa muito grande. Era uma casa muito grande e já muito confortável. Mas essa era a cabana de caça do rei Luís XIII. Ele passa isso para o seu filho, o rei Luís XIV, que vai fazendo progressivas ampliações. Versailles wasn't built in a day. It all began in 1629, when King Louis XIII had a hunting lodge built, replaced sometime later by a stone and brick chateau. King Louis XIV inherited this small chateau. In 1666, the sovereign embarked on major building work. Over 50 years, he continued to extend and transform what became Europe's largest chateau, the Palace of Versailles. Architect Louis Deveau designed two symmetrical grand apartments for the king and the queen. Louis XIV moved his government and court to Versailles. After a new program of works, Jules Hardouin Mansart replaced the terrace overlooking the grounds by the Hall of Mirrors, which became the court's main ceremonial reception room. Mansart further extended the palace to accommodate the royal family, the court, and all the government departments. With the servants, the kitchen and stable staff, close to 10,000 people were bustling about the palace. At the end of his reign, Louis XIV moved his bedchamber to the center of the palace. This room was the hub of the king's daily ceremonial routine and that of all the Versailles courtiers. Towering over the other buildings, a royal chapel was finally built by Mansart on the same scale as the palace. When King Louis XV moved to Versailles, he broke with strict court etiquette and fitted out smaller apartments for more comfort and privacy. At the end of his reign, Louis XV built what the palace was missing, a real opera house. Architect Gabriel modernized the facades closest to the town.
In 1789, the French Revolution forced the royal family to leave Versailles for Paris. The future of the palace looked uncertain. Se eu conseguir encaixar esse vídeo, né, você vai ver o tamanho, as dimensões, a beleza, a magnificência da corte de Versalhes. Era uma mega casa muito grande, com grandes jardins. Tá? O rei Luís XIV ele vai criar uma lei obrigando que todos os nobres da França passassem uma boa parte do ano, tá, dentro do palácio, em turnos. Né? Obviamente não dá para todos os nobres caberem lá ao mesmo tempo, mas existiam alguns nobres que viviam lá em caráter permanente e alguns outros que viviam por temporadas lá dentro. O nobre que fosse para Versalhes, ele receberia a hospedagem, a alimentação, ele receberia alguns valores financeiros em dinheiro para, enfim, pagar os seus custos de transporte, para poder comprar roupas, para, enfim, usar como bem entendesse. E aí, essa enorme corte de Versalhes, que chegava a ter incluído aí serviçais, cozinheiros, enfim, todo mundo que poderia trabalhar nessa corte, mais os nobres e o rei, chegavam a compor um total de até 10 mil pessoas. Tá? Todas essas 10 mil pessoas, elas eram mantidas, elas eram pagas com dinheiro do governo. Tá? É isso que a última frase quer dizer. As despesas com a corte, com esse imenso domicílio do rei, superam as do reino da França como um todo, sendo encontradas nos registros sob a rubrica característica de casas reais. O rei da França gastava muito dinheiro para fazer esse Big Brother, para pagar festas no jardim do palácio de tempos em tempos, a cada semana, para pagar roupas caríssimas, bordadas com fios de ouro. O rei usava essa roupa uma vez e pronto, não usava mais, né? Usou a roupa na festa, a roupa, né, vai para o lixo, já era, acabou a roupa, porque o rei ele não ficava repetindo roupa, né? Ele tinha roupas magnificentes, ele tinha joias caríssimas, ele tinha coroas, ele tinha, enfim, cetros, mantos reais, tudo isso custava muito dinheiro. Qual era a intenção do rei em fazer esse Big Brother? Será que ele queria ganhar 1 milhão no final? Eu nem sei se o prêmio do Big Brother ainda é de 1 milhão, mas era muitos anos atrás, né? Qual era o objetivo do rei? O objetivo do rei é uma coisa que você parar para pensar tem uma certa lógica. Tenta entender comigo a lógica que o rei estava pensando para tentar criar esse enorme Big Brother de nobres e super caro e tudo mais. É importante ter seus amigos perto de você? É muito importante. Mas para o rei era mais importante ainda ter os inimigos perto de si. Por quê? Será que o rei era masoquista? Ele gostava de sofrer tendo pessoas ruins perto dele? Não, porque o rei acreditava que viver perto dos seus inimigos era uma forma de saber muito bem o que seus inimigos estavam pensando, o que seus inimigos estavam arquitetando, bolando. Eu não falei para você que os vassalos, os nobres da França, eles tinham quase como se fossem mini exércitos que podiam se opor ao exército do rei. No entanto, se o rei estiver ali convivendo com aquelas pessoas o tempo inteiro, pagando espiões para espionar a vida dessas pessoas o tempo inteiro, e aí tem esse aspecto de Big Brother, né, de estar todo mundo sendo observado, o rei poderia saber de uma possível conspiração antes dessa conspiração acontecer e, em vez de acontecer uma rebelião com soldados lutando numa província distante, estava todo mundo ali perto do rei, o rei já descobria antes da coisa de fato acontecer, quando ela estava sendo planejada ainda, e com isso o rei poderia tomar medidas, como por exemplo matar um nobre traidor que estivesse perto dele ali na corte. Tá? Sem contar que o rei ele vai estimular a intriga, o rei vai estimular a rivalidade entre os nobres, e para isso, para conseguir alcançar isso, o rei Luís XIV vai elaborar, isso vai ser mantido depois, um detalhado, um minucioso código de etiqueta. O que eu quero dizer com etiqueta? Um certo modo de sentar-se à mesa, um certo modo de usar os talheres, um certo modo de andar, de falar, de se vestir, de beber o chá, o café, seja lá o que for, com o dedinho levantado. Mentira, eu não sei se eles levantavam o dedinho, né? Mas é a minha concepção de um sujeito que é metido a besta e metido a ser chique. Ele bebe com o dedinho mindinho levantado. Enfim, era mais ou menos isso que o rei estava fazendo. Ele estava criando uma série de regras de etiqueta. E sim, o rei Luís XIV ele inventou o jeito certo de se sentar à mesa. Por exemplo, não pode limpar a boca na toalha de mesa, não pode, por exemplo, arrotar, não pode
emitir sons enquanto mastiga, não pode mastigar de boca aberta. Isso simplesmente não existia antes de Luís XIV. Ele inventa isso para criar regras estúpidas, inúteis, regras que tomam um tempo absurdo para serem decoradas, porque são regras muito complexas. Eu não sei se você já viu almoço ou jantar de gente chique. São inúmeros talheres na mesa e tem um jeito certo de usar cada um, e tem uma ordem certa para usar cada um. Quem inventa isso é o Luís XIV, justamente porque ele desejava que os seus nobres gastassem tanto, mas tanto tempo aprendendo tudo isso, que mal sobrasse tempo para fazer conspirações e rebeliões. Olha como um rei está sendo esperto nesse aspecto. Ele cria um Big Brother, no qual ele é o líder da casa, e ele pode mandar alguém para o paredão, ou seja, matar, expulsar da corte, enfim, ao mesmo tempo que ele também é o espectador desse show e controla o rumo, os destinos de todo mundo ali dentro. Tá? Nesse sentido, a corte parecia muito com o Big Brother. E isso era uma estratégia do rei, uma estratégia de poder do rei, para, com isso, garantir a vigilância, o controle sobre todos que estavam ao seu redor, e que esses indivíduos gastassem muito tempo aprendendo coisas inúteis e, principalmente, que eles começassem a ridicularizar uns aos outros. Às vezes, um nobre que poderia se juntar com o outro para fazer uma rebelião, eles acabavam se tornando inimigos mortais porque um riu do outro enquanto eles estavam no jantar, porque um deles não sabia usar corretamente os talheres. Isso criava intrigas, isso criava rivalidades por coisas idiotas, por coisas inúteis. Só que o rei explorava essas intrigas e essas rivalidades, favorecendo alguns e desfavorecendo outros, para com isso tá todo mundo o tempo inteiro andando na ponta dos pés, todo mundo com medo, todo mundo sempre assustado, nunca querendo correr o risco de desagradar o rei. E aí estava todo mundo o tempo inteiro vindo fazer fofoca para o rei. Aqui, rei, bom dia, tudo bom? Você está sabendo? Fulano de tal ali, o conde de não sei aonde, ele me chamou para participar de uma conspiração junto com ele, para matá-lo, sei lá o quê. Enfim, então com isso, né, o rei ele explorava essas rivalidades, ele conseguia apoio de nobres que se tornavam fofoqueiros para vir contar a ele coisas desagradáveis sobre os outros. Quem contava ganhava pontos com o rei, ganhava ali o anjo, né, estava livre do paredão. Em compensação, todo mundo tinha um certo medo. Em vez desses nobres que antes, lá na Idade Média, super frequentemente conversavam, vamos fazer uma rebelião? Vamos. Agora eles não têm mais coragem de falar isso. Né? Até porque antes os nobres falavam, vamos fazer uma rebelião? Vamos. E estava cada um no seu castelo, mandando carta um para o outro. E aí eles sabiam que se as suas correspondências fossem interceptadas, se o seu plano fosse descoberto, eles já estavam protegidos dentro do seu próprio castelo, tá? Cheio de serviçais e de soldados leais a eles e para protegê-los. Agora, está todo mundo na casa do rei. Se você dá um passo fora da linha e o rei descobre, é óbvio que você não tem a proteção e a segurança de estar no seu palácio, no seu próprio castelo. Enfim, você vai ser preso, você vai ser morto, você vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. Tá? Esse paredão aí, entre aspas, pode vir quando você menos espera. Então, para o rei, a corte não era um luxo inútil. Bom, tecnicamente a corte era um luxo inútil do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista do rei, a corte era um luxo necessário. Necessário por quê? Porque era a forma de manter controle sobre esses nobres que tinham seus próprios mini-exércitos que poderiam conspirar contra ele, rei. A partir do momento que a corte é inventada, as rebeliões de nobres contra o rei praticamente desaparecem. Antes disso, a gente teve uma série de rebeliões ao longo de toda a Idade Média e do começo da Idade Moderna. De tempos em tempos tinha lá uma rebelião contra o rei. A partir da invenção da corte, essas rebeliões praticamente desaparecem. O rei ele passa a ter um controle quase que absoluto sobre esses nobres. É por isso que ele tem a condição de ter um poder político absoluto. O poder de legislar, de julgar e de aplicar as leis. Porque ele não precisa se preocupar de ser traído pelos nobres ou de enfrentar revoluções, revoltas, rebeliões de nobres. Beleza? Espero que isso faça algum sentido para você. Tá? E aqui a gente vê uma imagem do Palácio de Versalhes, tá? Bastante bonita. Esses são jardins. Isso aqui são os fundos, tá? Isso aqui é uma parte dos fundos do jardim. Na verdade, aqui está a entrada, tá? Você entra por aqui. E para cá, nessa direção, tem ainda mais jardins. Tá? Eu tive a oportunidade já na minha vida de estar lá. Dei uma olhada, é bem grande mesmo. Tá? E aí você entra dessa rua aqui, retinha aqui em cima, e você
pode ir descendo e tem mais jardim ainda aqui para trás. Tem outros subpalácios, né? Não sei se é subpalácios que eu poderia dizer, mas tem outros mini palácios aqui para trás, que não são tão mini, são certamente muito maiores que todas as nossas casas juntas, mas comparados com o palácio principal de Versalhes, são palácios menores, tá? Aqui a gente vê uma imagem da galeria de espelhos, do Salão dos Espelhos, né? E aí essa é simplesmente a galeria mais importante do palácio. Eram aqui que, por exemplo, aconteciam encontros importantes, reuniões importantes. E por que essa aqui era tão importante, tão chique, enfim, além das estátuas douradas e das pinturas no teto? Porque você tem esses enormes espelhos aqui, ó, tem um espelho aqui, aí tem um outro aqui, aí tem um outro aqui, enfim, uma série de espelhos. Deixa eu apagar a bagunça que eu fiz para não estragar a imagem tão bonita, tá? Esses espelhos, eles eram espelhos venezianos, eles vinham de Veneza, eram caríssimos, tá? Hoje é super banal, todo mundo tem um espelho dentro de casa, nessa época não era. Espelhos eram muito caros, espelhos normalmente eram uma superfície de prata polida. Então, assim, pra você arrumar prata para fazer um espelho, ficar polindo e tudo mais, e um negócio desse gigante, pessoa pobre não tinha espelho em casa, tá? Era muito frequente que, sei lá, 90% da população francesa, da população mundial, não tivesse um espelho, não pudesse se olhar cotidianamente, saber a própria aparência. Você conseguia saber sua aparência, sei lá, quando você olhava a sua imagem refletida numa poça d'água, num lago, uma coisa do tipo. De forma geral, quem tinha acesso ao espelho era gente muito rica. Você conseguir ter grana suficiente para espalhar espelho de ponta a ponta num salão tão grande, e sim, esse salão é grande, enfim, isso acabava mostrando um enorme poder do rei. Você vê aqui um trono, tá? Você vê aqui um trono, o rei sentava, as pessoas ficavam aqui em volta dele, enfim, puxando o saco, bajulando, todo mundo olhando para ele, ouvindo seus pronunciamentos e tudo mais, tá? Esse aqui é o Salão dos Espelhos lá do Palácio de Versalhes. A gente entra agora na crise fiscal. Tá? Vamos tentar entender a crise fiscal pela qual passava a França. Pensa comigo, pensa comigo. Lá no texto que a gente leu do Norbert Elias, falando sobre as características da corte, dizia que os gastos do governo com a corte, sozinha, eram maiores que os outros gastos todos da França. Tá? Então, mais da metade de tudo que se gastava no país era para manter o Big Brother do rei. Pensa, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas é muito, muito, muito dinheiro. O que você poderia me dizer nesse momento? Ué, por que o rei simplesmente não economizava nas festas, não economizava nas roupas? Por que o rei não economizava no tamanho da corte, mandava alguns nobres embora, cada um vai para sua casa e pague a sua própria comida? Justamente porque aquilo era a estratégia de poder do rei. Era a estratégia que o rei tinha para garantir que esses nobres não se revoltariam contra ele. Então, para o rei, não era opcional ter ou não ter a corte em torno dele. Para o rei era uma necessidade ter a corte sempre presente, porque essa era a garantia que ele, rei, teria de que ele controlaria de perto aqueles que poderiam traí-lo, evitando assim rebeliões, evitando assim que as traições sequer começassem. Tá? Ele tomava conhecimento daquilo antes de começar e garantia a manutenção do seu poder absoluto. Então, não, a corte não era um gasto opcional do ponto de vista do rei. Era um gasto extremamente necessário para a manutenção do seu poder real. Tá? É por isso que muito aluno não entende por que o rei da França ele aceita, por que o rei da França ele não toma uma medida mais enérgica, mais eficaz de corte de gastos, com isso resolve o seu problema e evita a Revolução Francesa. É simples, o rei não podia cortar gastos, pelo menos não podia cortar na corte. Isso era uma ameaça para o seu próprio poder. Ele deixaria de ser rei também se cortasse esses gastos. Ele não deixaria de ser rei só se houvesse uma revolução por causa dos altos custos. Ele deixaria de ser rei também se houvesse uma revolução, porque ele não era mais capaz de manter a imagem de um homem poderoso. Então, o que vai acontecer aqui na França? Uma enorme crise fiscal. Tá? A relação entre o dinheiro arrecadado nos impostos e o dinheiro gasto pelo governo francês era uma relação desequilibrada. Tá? Em primeiro lugar, como a gente falou lá atrás na sociedade francesa, que era uma sociedade desigual, clero e nobreza tinham isenção de impostos, não pagavam impostos, todos os impostos recaíam sobre o terceiro estado. Então, os enormes custos do palácio do rei, da casa e das festas do rei, eram pagas pelo terceiro estado. Será que o terceiro estado podia frequentar essas festas? É óbvio que não. Quem frequentavam eram os nobres,
e uma parte do alto clero. O nobre, ele não só não pagava imposto, como ia lá para a casa do rei e vivia uma vida de luxo bancada pelo terceiro estado, que pagava todos os impostos e que não tinha luxo nenhum. Tá? Além dos custos extravagantes com a corte, dos enormes custos com a corte, a gente tem também os custos da Guerra dos 7 Anos. Lembra comigo que a Inglaterra vence a Guerra dos 7 Anos e, para pagar a conta, a Inglaterra começa a cobrar impostos novos das suas colônias. No caso da França era mais grave ainda, porque a França também teve gastos, mas perdeu as colônias. Com isso, a França não tinha de quem cobrar, não podia botar para outro pagar a conta da sua derrota na guerra. Então, a situação financeira da França era extremamente desequilibrada. Tá? Além disso, em 1783, a gente vai ter uma erupção vulcânica em Laki, na Islândia. A erupção do vulcão Laki, na Islândia. Como eu falei para você lá nos primeiros slides, a economia francesa era uma economia rural, agrária. Isso quer dizer que havia uma enorme dependência da agricultura, pouca indústria e muita agricultura. E aí, o que é agricultura? Plantio e colheita. Tá? É você botar o feijãozinho no algodão, você botar a sementinha na terra e esperar brotar. O que a sementinha precisa, o que a plantinha precisa? Luz solar. É daí que a plantinha produz o seu próprio alimento. Mas essa erupção vulcânica na Islândia lançou tanta fumaça, lançou tanta névoa na atmosfera que essa fumaça ela se estendeu sobre o continente europeu. A incidência de luz solar no continente europeu foi menor, as plantinhas não tiveram toda a luz necessária. E em vez de uma árvore dar, 1000 maçãs, ela deu só 200 maçãs. Em vez de um campo de trigo dar farinha suficiente para alimentar 10.000 pessoas, deu farinha suficiente para alimentar só 500 pessoas. Tá? Então, com isso, a gente tem uma enorme crise econômica na França, na agricultura francesa, devido a uma questão climática. E como a economia francesa era extremamente dependente dessa agricultura, é o principal setor da economia francesa sendo extremamente afetado. Isso vai fazer com que tenha menos riqueza sendo produzida. Com menos riqueza sendo produzida, menos impostos são pagos, né? Porque normalmente esses impostos eles são percentuais de 10% do que ganhou para o governo. Se você ganha muito, você vai dar 10% de muito. Se você ganhou pouco, você vai dar 10% de pouco. Então, com a crise econômica derivada da erupção vulcânica, que vai se estender durante toda essa década de 1780, os gastos do governo francês muito altos, os ganhos cada vez menores, fizeram com que a economia francesa chegasse a um colapso. Como é que a França vai tentar resolver isso? A primeira proposta de reforma é de Jacques Necker. Jacques Necker foi ou alguns falam Necker, Jacques Necker, ele foi um funcionário do governo francês que ocupou o cargo de ministro do rei. Tá? Ele era o ministro que cuidava das finanças, era como se fosse o ministro da economia. E a função do Necker ali, o que ele desejava, era cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Tá? Ele falou, a gente está cobrando já muito imposto do terceiro. Tá? O terceiro só tem a parte ruim de pagar o imposto, mas não tem a parte boa do luxo. O terceiro estado está em dificuldade com a crise econômica. Tem menos comida, o preço da comida está mais alto, oferta e demanda. As pessoas mais pobres, por exemplo, não estão tendo grana para comprar comida. Né? E aí, como é que a gente vai resolver isso? É simples, vamos cobrar de quem já é rico, quem já tem muito dinheiro. Vamos cobrar do alto clero, vamos cobrar da nobreza. E aí, o rei convoca a chamada Assembleia dos Notáveis. O que eram os notáveis? Os notáveis eram os nobres, eram as pessoas importantes. Um sujeito notável é um sujeito da elite. Tá? O rei convoca a Assembleia dos Notáveis e pergunta, vocês, primeiro e segundo estados, vocês, notáveis, aceitam pagar impostos? Obviamente que a Assembleia dos Notáveis recusa. Tá? O próximo passo do governo é convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Quem são os Estados Gerais? São os notáveis e mais o restante do povo. Tá? Quando eu digo restante do povo, eu estou falando dos representantes do terceiro estado. Quem eram os representantes do terceiro estado? Principalmente burgueses. Tá? Eu estou falando de deputados, representantes eleitos pelo primeiro estado, pelo segundo estado, não é obviamente todo o primeiro estado, não é obviamente todo o segundo estado, porque são centenas de milhares de pessoas, mas um conjunto de representantes eleitos pelos integrantes do primeiro estado, um conjunto de representantes eleitos
pelos indivíduos do segundo estado e um conjunto de representantes eleitos pelo terceiro estado. Tá? Só que para você ser eleito, você tinha que ter grana. Tá? Então, quem do terceiro estado tinha grana? O camponês, o trabalhador urbano, o mendigo? Não, eram os burgueses. Então, eu estou falando o seguinte, são representantes do alto clero, mais representantes da nobreza e mais burgueses se reunindo. Eles formam a Assembleia dos Estados Gerais. É uma assembleia mais ampla que a dos notáveis, porque a dos notáveis só tem representantes do primeiro e do segundo estados, enquanto a dos estados gerais tem um grupo de representantes do terceiro estado. Mas atenção, quando eu falar que tem representantes do terceiro estado, não imagine aqui uma coisa muito democrática, não. Não imagine camponês indo para o Palácio do Rei, não imagine trabalhador urbano indo para o Palácio do Rei. São pessoas todas de alto nível social. A discussão já começa a esquentar nessa Assembleia dos Estados Gerais, porque tradicionalmente o voto aqui não era por cabeça, o voto era por estado. O que isso quer dizer? Deixa eu pegar aqui uma tela em branco, que não é branca, para tentar te mostrar. Imagine, eu vou inventar os números aqui só para você ter uma ideia da ordem de grandeza da coisa. Imagina que, por exemplo, haja nessa Assembleia 100 indivíduos, tá, que representam o primeiro estado, que representam o clero. Você tem aqui 400 indivíduos que representam o segundo estado, que representam a nobreza. E você tem aqui 1.500 indivíduos que representam o terceiro estado. Tá? E aí a gente tem 100 pessoas do alto clero, 400 nobres e 1.500 burgueses, representando respectivamente primeiro, segundo e terceiro estados. Você vai dizer, é óbvio, o terceiro estado vai sempre ganhar as votações porque ele tem um número muito maior de pessoas, não é mesmo? Vamos tentar entender como é que eram essas votações. Imagina que o rei manda uma proposta para a Assembleia dos Estados Gerais, perguntando, e aí, Assembleia, eu devo cobrar um novo imposto do primeiro estado? E aí, como é que vai ser a votação? Tá? Você vai imaginar, 100 pessoas do primeiro estado vão dizer que não, tá? Não cobrem impostos de nós. 400 pessoas do segundo estado podem dizer que sim ou que não importa muito, mas vamos botar aqui que essas 400 pessoas também vão dizer que não, tá? Elas também não querem que o primeiro estado pague imposto, e 1.500 pessoas do terceiro estado vão dizer que sim. Então vão ser 1.500 votos a favor de cobrar impostos do primeiro estado e 500 votos contra a cobrança desses impostos. É isso? Não. Esses 100 indivíduos aqui se reúnem à parte e discutem entre si o que eles querem, se eles querem votar sim ou não. Tá? E aí, suponha que 99 indivíduos aqui do primeiro estado vão dizer que não. Tá? Não cobre impostos de nós, do primeiro estado. E um indivíduo aqui é muito altruísta. Ele fala, não, eu quero pagar impostos sim. Ele diz que sim. E aí, vão ser 99 votos para o não e um para o sim? Não, vai ser um voto para o não. Um voto. Opa. Vai ser um voto para o não. Por que vai ser um voto? Porque você tem que tirar qual é a posição dominante dentro do primeiro estado como um todo. Você não considera cada voto individualmente. O voto não é por cabeça, por indivíduo. É um voto por estado. O mesmo acontece aqui nos 400 do segundo estado. Tá? Você não vai analisar o voto de cada um. Você vai ver qual é o voto dominante da maioria do segundo estado. E aí, suponha que a maioria do segundo estado também diga que não deve se cobrar impostos do primeiro estado. E desses 1.500 aqui do terceiro estado, todos vão dizer que sim. Tá? Então vai ser um voto para o sim. Vão ser sempre assim, 2 votos não e 1 voto sim, ou 2 votos sim e 1 voto não. O que eu estou dizendo com isso para você? Que embora primeiro e segundo estados fossem minoria numérica na sociedade e na Assembleia, eles tinham a maioria dos votos, tá? Porque eles se aliavam entre si, já que eles tinham interesses em comum, eles tinham interesses por serem privilegiados, por não pagar impostos, eles sempre se juntavam para prejudicar, para puxar o tapete do terceiro estado. Então, quando essa Assembleia começa, a primeira demanda dos representantes do terceiro estado era justamente mudar o sistema de votação. Era tirar o voto por estado e passar a ser o voto por cabeça. E aí, o que a Assembleia determinou? Simples, vamos fazer uma votação para dizer se a gente tem que mudar o sistema de votação. E como é que vai ser essa votação para determinar o sistema de votação? Vai ser uma votação por estado e não por cabeça. No final das contas, tudo não passava de um jogo de cartas marcadas. O que eu quero dizer com essa expressão? O rei já sabia qual seria o resultado dessa Assembleia. O rei ele apenas desejava lavar as suas mãos.
Ele desejava cobrar um novo imposto do terceiro estado, mas dizer que aquilo não foi responsabilidade dele. Não, vocês aí votaram entre si. Eu, rei, só estou aqui seguindo o que vocês decidiram na votação. Era essa a intenção do rei. Era fugir da responsabilidade de uma decisão impopular. Obviamente, isso era um argumento muito furado. Por quê? Porque o resultado dessa votação da Assembleia dos Estados Gerais não era vinculante para o rei. O rei ele não era obrigado a seguir o que a Assembleia dos Estados Gerais determinasse. Tá? Essa Assembleia ela era um órgão consultivo. Tá? Ela não tinha poder decisório. Ou seja, o rei chamava, perguntava e ouvia o que a Assembleia dizia, o que a Assembleia tinha votado. Mas ele poderia seguir ou não. O rei, ele sabia que ele, se quisesse, ele poderia simplesmente jogar um imposto no primeiro e no segundo estados e deixar o terceiro estado livre. Só que o que o rei pensava nessa época, e esse era o grande erro dele, ele achava que o primeiro e o segundo estados eram poderosos e o terceiro não. Ele falou, então, eu vou tentar beneficiar os poderosos e vou prejudicar os fracos. O que não sabia o rei nesse momento é que a população estava tão revoltada, mas tão revoltada, que ela já estava disposta a ir para um enfrentamento. E com isso, a população estava se tornando cada vez mais poderosa, justamente porque estava se tornando violenta e havia perdido o medo em relação a esse rei injusto. Tá? E aí, o próximo passo, tem uma imagem aqui representando a Assembleia dos Estados Gerais, uma pintura que foi feita posteriormente, bastante bonita, e você vê aqui o luxo e a elegância, você vê aqui em cima o rei, tá? Na posição de destaque, todos voltados para ele, né? E as decisões sendo debatidas e tomadas aqui. Aqui está o Necker propondo, né, as suas ideias. Aqui você vê indivíduos com roupa de padre, tá? Mas não é um padre qualquer, eram, enfim, cardeais, bispos, ou seja, indivíduos do alto clero. Tá? Aqui você vê indivíduos da nobreza e aqui você vê representantes do terceiro estado. Tá? E aí você vê que os do clero são pouco numerosos, os do segundo estado são um pouquinho mais de gente, o terceiro estado é o grupo mais numeroso de todos, mas, mesmo assim, de nada adiantava, primeiro e segundo estados sempre se aliavam entre si. Você vê também uma série de indivíduos aqui olhando a votação, tá? Observando o que estava acontecendo. Resultado, o que vai acontecer? Quando o terceiro estado começa a exigir uma votação mais justa, o rei recusa, a Assembleia recusa, e aí o terceiro estado fala, então tá bom, a partir de agora nós não seremos mais o terceiro estado da Assembleia dos Estados Gerais. Nós vamos nos tornar uma Assembleia Constituinte. Os deputados representantes do terceiro estado, eles fogem daquela sala e se trancam na sala do jogo da pela. Tá? O que é a sala do jogo da pela? Era um salão dentro do palácio, onde era praticado esse jogo, esse esporte, a pela. O que era a pela? Era uma espécie de squash. Tá? É aquele tênis, né? Aquele jogo de tênis, você tem a raquetinha e você bate contra a bolinha, só que em vez de bater contra um adversário do outro lado, você joga contra a parede. Tá? Isso era mais ou menos o jogo da pela, tinha lá umas regras da época, mas enfim. E era um salão muito grande, porque era para a prática de um esporte, então os representantes do terceiro estado se trancam ali dentro e fazem o juramento da sala do jogo da pela. O que isso quer dizer? Eles juraram que só sairiam dali de dentro daquela sala quando o rei aceitasse criar uma constituição. Tá? O rei ameaça dissolver a Assembleia e fala, então tá bom, agora não tem mais Assembleia coisa nenhuma, eu chamei vocês aqui na boa, com boa intenção, para vocês votarem e dizerem o que queriam, mas vocês do terceiro estado aí estão fazendo baderna, arruaça, vandalismo, então tá bom, vou dissolver a Assembleia, vou chamar o exército e agora é que vocês vão se ver comigo. Tá? Só que quando isso acontece, tá? O povo entra na jogada. Quando o povo entra na jogada de forma violenta, o rei fica com medo e fala, opa, peraí, agora o povo está se revoltando, então peraí, não vou mais dissolver a Assembleia não, vamos com calma, vamos ficar aqui na paz, eu não quero briga com o povo, porque o povo é muita gente, né? São muitos milhões de indivíduos, não dá para eu lutar contra essa gente toda, então a partir de agora vamos fazer o seguinte, os representantes do primeiro e do segundo estados vão se juntar com os do terceiro e todo mundo vai junto fazer uma constituição. Vamos dar as mãos e cantar uma canção, todos vão ser felizes. O que o rei está fazendo quando ele pede para que os representantes do primeiro e do segundo estado se juntem aos do terceiro? O rei sabia que deixar a criação de uma constituição nas mãos só do terceiro estado era muito arriscado. Por quê? No terceiro estado tinha muita gente que não estava muito gostando do rei.
Se ele colocasse junto ali uma galera do primeiro e do segundo, que eram aliados do rei, que gostavam dele, que tinham interesse na manutenção daquela sociedade, a chance era de que propostas muito radicais não obtivessem maioria e não fossem aceitas. Se o terceiro estado tivesse sozinho, o número de radicais no terceiro estado era grande. Mas somando os 3 estados, esse número de radicais acabava sendo um pouco diminuído. Tá? E com isso facilitava um pouco a vida do rei na criação dessa Constituição. Eu não sei se você tem noção de como isso é radical, mas o que é uma Constituição? A Constituição é o Manual de Instruções do Estado. É uma regra, uma lei geral que determina os limites do poder do governante. A Constituição determina os limites do poder do governante. O que um governante pode ou não fazer. Olha o que eu estou dizendo para você. Que até então o rei governava de forma absoluta. Não havia limites ao seu poder. O rei fazia o que quisesse. E agora vai ter um pedaço de papel dizendo que o rei não pode fazer certas coisas. Acabaram de matar o absolutismo na França. E o rei, para aceitar isso, só diante de um cenário muito radical. Tá? Que cenário radical é esse? É a tomada da Bastilha. Tá? Vai ter um slide aqui na frente sobre a tomada da Bastilha. Mas antes de falar de tomada da Bastilha, vamos analisar aqui um pouquinho uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, lá de 2009, em que a PUC vai falar justamente das condições que levaram ao início da Revolução Francesa. Entre os fatores que condicionaram, ou seja, que permitiram a eclosão da Revolução na França em 1789, a propósito, isso vai acontecer em 1789, tá? Não é correto apontar a inflação produzida pelas dificuldades crônicas do Tesouro Público francês. Tinha inflação? Tinha problema econômico? Tinha. Falei para você que tinha menos alimento sendo produzido e o preço dos alimentos aumentou, a oferta e demanda. Tudo que tem pouca quantidade, o preço sobe. Tá? Então, a gente vai ter um processo de inflação. E havia dificuldades econômicas do Tesouro. O que é o Tesouro? É o dinheiro do governo. Tá? Havia uma dificuldade ali do governo de obter dinheiro? Havia. Verdadeira essa primeira? Verdadeira. Crise agrícola. Tá? Teve crise agrícola lá por causa da erupção vulcânica da fumaça? Teve. Isso levou a desabastecimento, falta de comida, carestia? Sim. Perda das colônias e rotas de comércio determinada pela derrota francesa na Guerra dos 7 Anos? Sem dúvida. Privilégios legais e tributários previstos pelo ordenamento jurídico, ou seja, pelas leis do Estado absolutista. De quem eram esses privilégios, esses privilégios legais e tributários? Primeiro e segundo estados? Verdadeiro. Tá? Letra E de escola, perda da Louisiana em função da derrota militar francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Errado. Lembra aí comigo, por favor, que os franceses lutaram a favor dos Estados Unidos e que os Estados Unidos venceram. Portanto, a França estava do lado vencedor na Guerra de Independência. Tá? Então, dizer que a França estava do lado derrotado, derrota militar francesa, está errado. O gabarito aqui é a letra E. E, de fato, é esse o gabarito oficial da PUC do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui a gente tem justamente esse episódio tão radical que vai fazer com que o rei tivesse medo da população e aceitasse a situação de uma Assembleia Constituinte. Tá? Foi a chamada Tomada da Bastilha. Isso vai acontecer em 14 de julho de 1789 e começa oficialmente a Revolução Francesa. Tá? Mas calma. O que era essa tal de Bastilha? O que foi a Tomada da Bastilha? Por que ela era importante ou por que não era? Isso a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para falar. Eu detalho isso numa próxima aula. Encerro por aqui. Se você tiver dúvidas, mande as suas dúvidas. Por hoje é só. E não esqueça de lavar muito bem suas mãos.